Oi pessoal, eu não morri. O título de hoje é uma metáfora, como você deve ter presumido. O assunto que vamos tratar nos próximos minutos, eu tenho certeza que vai dividir opiniões. Mas eu não tenho dificuldades em relação a isso. Eu não estou aqui para ser o pontífice da verdade. Eu realmente vou achar muito interessante, tá? Ler os comentários, sejam eles convergentes com as minhas ideias, com as minhas opiniões, ou mesmo refutando os meus argumentos, desde que os comentários sejam feitos com inteligência e educação. Educação sempre, né, pessoal? Inclusive, o sentido do título do vídeo de hoje, Fui ao meu próprio funeral, é fruto de uma inquietação e uma discordância minha quando eu assisti uma palestra de uma pessoa que eu admiro muito, tá? Essa pessoa disse que nós devemos matar os sentimentos ruins, tá? Para que nós possamos crescer o nosso nível de consciência e, em última instância, vamos dizer assim, crescer espiritualmente. Então aqui você já pode notar que eu realmente vivo o que eu prego. Eu continuo admirando, tá, essa pessoa e aprendendo muito. Eu acho um ser humano de grande sabedoria. E eu vou me reservar aqui o direito de não revelar o nome e nem a nacionalidade. Não tem necessidade, né? Mas, enfim, eu posso discordar dessa pessoa em alguns aspectos do pensamento dela sem problema nenhum, mesmo assim continuar admirando essa pessoa. Então, portanto, fique à vontade para comentar, discordando ou concordando comigo, tá bom? Eu só peço que você acompanhe até o final da exposição antes de fazer os comentários, ok? Ir ao próprio funeral significa matar essas supostas debilidades que, de certo modo, fazem parte da nossa natureza humana. Esses impulsos, segundo Freud, seriam o nosso id, a parte mais primitiva e instintiva da mente, presente desde o nascimento e que opera com base no princípio do prazer, buscando gratificação imediata de desejos e necessidades. A sexualidade é um bom exemplo. Assim sendo, o raciocínio que é frequentemente utilizado como fundamento para esse ensinamento é o de que, considerando que Deus é santo, devemos buscar a nossa perfectibilidade, a nossa própria santidade, para que possamos nos aproximar do divino e ter comunhão com Deus. Esse é o primeiro ponto, que deve ficar claro para que possamos prosseguir nossa conversa. Seria preciso, então, que todo ser humano faça o funeral dos sentimentos de baixa vibração. A ideia é cavar um buraco profundo e enterrar dentro da cova essas emoções. Sem medo de errar, 95% das pessoas, se perguntadas sobre a necessidade de se livrar de sentimentos dessa natureza, raiva, cobiça, egoísmo, etc., responderiam afirmativamente. Porém, a resposta não é tão simples assim. Espere mais um pouco e escute toda a linha de raciocínio para tirar suas conclusões, ok? De antemão, é necessário falar que eu não vou defender o indefensável, tá? Eu não quero dizer que a pessoa deve viver na base do egoísmo, se entregar à tristeza ou fazer disso a sua bandeira, tá? Não é nada disso. Mas eu vou demonstrar que o caminho para o crescimento não é matar esses sentimentos, tá? Com direito a velório e tudo. Ou ainda pior, como é muito difícil de eliminar esse tipo de pensamento e sentimento, muitas pessoas acabam jogando esses sentimentos no porão da alma. E isso pode até piorar as coisas. Bom, isso foi apenas um sumário, tá, pessoal, do que nós vamos abordar. Agora que a discussão vai ficar divertida. Esse argumento de que é preciso matar algumas partes de nós para crescer é visto em várias correntes de pensamento e diversas religiões. Eu lembro de já ter visto, inclusive, uma analogia muito interessante que dizia que nós éramos como uma árvore, no caso, até um bonsai, a pessoa usou o exemplo, e que para nós pudéssemos crescer fortes, era preciso cortar algumas arestas. A doutrina cristã, por exemplo, é muito enfática ao afirmar que nós devemos matar a nossa própria carne. Então, considerando que a nossa sociedade ocidental foi erguida sobre os pilares da doutrina cristã, é preciso entender bem
o que o cristianismo ensina em relação a esse assunto, para que possamos desvendar as raízes do nosso pensamento e, em grande medida, a origem das verdades coletivamente aceitas. E quanto à dificuldade de viver uma existência justa, fazer o que é certo e subjugar as nossas vontades animalescas, vejam só, pessoal, o que o apóstolo Paulo diz lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 15 e 18. Não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, também escrito pelo apóstolo Paulo, encontramos a seguinte afirmação: Portanto, vos anuncio, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Esse ensinamento de não satisfazer as vontades da carne, se levado ao extremo, pode ser muito perigoso, e já tivemos vários casos lamentáveis por conta desse tipo de filosofia asceta. Alguns indivíduos, ao longo da história, adotaram formas extremas de ascetismo, buscando negar quase todos os prazeres corporais em busca de uma maior santidade. Um exemplo histórico é São Simeão Estilita, um asceta cristão que viveu em uma coluna, estilo de pilar, por 37 anos, como uma forma extrema de automortificação. Em 2007, um espanhol de 30 anos cortou o próprio pênis, jogando-o no vaso sanitário de sua casa em Salamanca, oeste da Espanha, porque não queria mais pecar. Esse não é um caso isolado, pois temos notícias de inúmeros casos de jovens que se mutilaram, cortando o órgão sexual masculino para evitar o pecado. Pessoal, nós sabemos que a maioria dos cristãos, eles adotam uma interpretação equilibrada das Escrituras, ok? Mas nós não podemos perder de vista que a Bíblia é totalmente favorável ao sepultamento de parte de nós que nos levariam a pecar. Tá? Eu usei a palavra sepultamento, né, entre aspas, de parte de nós, para manter a coesão com o título do vídeo de hoje. Mas a gente poderia usar qualquer outro sinônimo, ok? Se você ainda não se convenceu com os versos bíblicos anteriores, preste muita atenção no próximo versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29. Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta-a e atira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Acredito que a relação desses versículos bíblicos com o título do vídeo já ficou mais do que clara para você a essa altura do campeonato. E ao próprio velório, matar os desejos mesquinhos, eliminar as nossas vontades e sentimentos ruins, etc., são apenas paráfrases. Mas não vamos polemizar tanto não, pessoal. Vamos fingir que esses exemplos extremos, como os casos de mutilação que foram citados agora há pouco, né, mutilação da carne, vamos fingir que eles não existem e vamos focar na questão subjetiva, ou seja, na eliminação, ou como usei no título, no sepultamento dos sentimentos e pensamentos negativos. Mas como saber diferenciar o nosso ser, o nosso eu verdadeiro, dos nossos pensamentos e sentimentos? Isso é um ponto digno de reflexão. Será que ao matar essas partes que estão dentro de nós, mesmo que sejam em tese negativas, não estaríamos eliminando partes do nosso ser? Em relação aos pensamentos, o budismo nos ensina que nós não somos os nossos pensamentos. Durante a prática da meditação, é possível identificar até com certa facilidade a natureza fluida dos pensamentos e que muitas vezes eles surgem independente da nossa vontade. Assim, o nosso eu não se confundiria com os nossos pensamentos. Vamos considerar essa tese budista satisfatória,
E a partir de agora, vamos assumir isso como verdade. Mas nada impede que você discorde e entenda que os pensamentos são parte do nosso eu. Mesmo assim, será possível continuar acompanhando o raciocínio sem problemas. Vamos trabalhar apenas os sentimentos e vontades que deveriam ser eliminados, sepultados. Lembrando que não iremos tratar dos pensamentos, pois são voláteis e não fazem parte do nosso eu. Como já tratamos brevemente do cristianismo, vamos apresentar outra corrente filosófica que defende a postura ascética de mortificação dos sentimentos débeis: o hermetismo. O princípio hermético da polaridade ensina que as dualidades físicas, maciez e dureza, sólido e líquido, frio e quente, dia e noite, todas estão no mesmo patamar, são extremos da mesma camada, ou seja, possuem uma horizontalidade entre eles. Sendo assim, estão no mesmo nível hierárquico. O calor não é superior ao quente, o líquido não é superior ao sólido, a luz não é superior à escuridão. Todos têm a sua utilidade, a sua função, a sua beleza. De modo oposto, os herméticos acreditam que as polaridades do nível mental e emocional possuem hierarquia, possuem verticalidade entre elas. Ou seja, o amor seria superior ao ódio. O sentimento de congraçamento seria superior à solitude. A solidariedade seria superior ao egoísmo. A alegria seria superior à tristeza. E a lista continua. Só um parênteses. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa corrente de pensamento do hermetismo, eu recomendo que assistam, para quem está assistindo o vídeo em português, que assistam a leitura comentada do livro Kybalion, no canal da Nova Acrópole, que são 15 aulas de aproximadamente 1 hora cada, e é um conteúdo excelente. Eu pretendo, humildemente, fazer um vídeo sobre esse tema, com no máximo 40 minutos, talvez 1 hora. Como vocês sabem, eu prezo muito pela praticidade. O meu compromisso com você é fazer com que chegue até você o máximo de informação com a máxima objetividade, certo? Eu pretendo falar sobre os princípios, apresentá-los e também criticar os aspectos que, na minha opinião, couberem críticas, tá bom? Então, voltando ao tema, considerando que o hermetismo nos ensina que as polaridades do nível mental, emocional, energético possuem hierarquia, possuem verticalidade entre elas, a evolução do homem caminharia no sentido de superar esses sentimentos de baixa polaridade, de baixa vibração, ganância, ira, egoísmo, tristeza, etc. Muitas outras correntes de pensamento seguem uma linha de raciocínio parecida, como o cristianismo, já mencionado anteriormente, que ensina a necessidade de nascer de novo para entrar no reino dos céus. É uma figura de linguagem para dizer que precisamos matar o velho homem, matando seus pecados, e ressurgindo como um novo homem. Chega de falar do cristianismo e vamos fazer algumas breves ponderações sobre o budismo e outras linhas filosóficas. O budismo enfatiza a importância do desapego como maneira de eliminar o egoísmo e outros sentimentos negativos. Segundo a filosofia budista, o desapego envolve a compreensão de que todas as coisas são impermanentes e que o sofrimento ele está ligado ao desejo e ao apego. Ou seja, pessoal, como o budismo prega o desapego, qualquer tipo de sentimento materialista deve ser eliminado. Porém, existem alguns mestres que ensinam exatamente o oposto. Um filósofo contemporâneo que vem ganhando muito destaque, tá? O sul-coreano Byung-Chul Han, ele defende que a ideia segundo a qual nós devemos eliminar a tristeza a qualquer custo e viver em alegria constante, a crença de que nós deveríamos ser permanentemente felizes, criou uma geração de depressivos e esgotados com o burnout. Byung-Chul Han afirma que a sociedade paliativa é uma sociedade da positividade, ou seja, devemos evitar a dor a todo custo, não só a dor física, mas também e principalmente a dor emocional. Eu acredito que você já deve ter ouvido o termo positividade tóxica. As vitrines apresentadas nas redes sociais nos vendem a ideia de que se você está triste, você é um fracassado. Você precisa se livrar a todo custo desses sentimentos e correr atrás da sua realização pessoal, dizem por aí.
Essa mentalidade coletiva que idealiza a eliminação de sentimentos como tristeza é duramente criticada por esse filósofo sul-coreano. Segundo ele, é importante que haja espaço para críticas e reflexões negativas, pois a positividade constante cria uma cultura de superficialidade. Agora, citando outro autor, que é uma das figuras mais controversas do século passado, porém, na minha opinião, um dos maiores mestres que a Índia já produziu, o guru Osho, falecido em 1994. Ele ensinava que todos precisavam passar pelo estágio da ira para se tornar mais amorosos, que precisamos viver a luxúria para nos tornar simples. Ele tinha uma teoria muito interessante que falava que, em razão da interdição social, o jovem não era permitido viver a sua sexualidade em toda a potência, né? E no período certo, que é quando os hormônios estão mais aflorados, ali entre os 15 e 16 anos até os 25 anos de idade. Então, de acordo com Osho, esse jovem iria transferir essa necessidade de vivência sexual para a vida adulta. E em razão dessa fase da vida não vivida, desse desejo não vivido, recalcado, ele seria transferido para o futuro. E seria o motivo de haver tantas pessoas aí entre 30, 40, 50, até pessoas de 60 anos de idade que se comportam, vamos dizer, como verdadeiros adolescentes quando o assunto é sexo. Tenho certeza que você conhece alguém assim. Para Osho, esses sentimentos e desejos fazem parte da natureza humana e não devem ser eliminados, mas sim vividos em sua inteireza. Segundo o pensamento de Osho, com o tempo, o homem que medita e busca o crescimento vai ganhando experiência e esses sentimentos, como a ira, vão perdendo força. Dentro dessa perspectiva, devemos tomar cuidado com a ideia de nos livrar do sentimento A, B ou C. Essa imposição poderia gerar uma pressão interna e atrapalhar o verdadeiro processo de evolução. Vejam que há uma relação, ainda que transversal, entre a ideia de Osho e os escritos de Byung-Chul Han, de encarar e experienciar todos os aspectos da vida, ainda que sejam dolorosos, segundo Han, ou ainda que sejam socialmente ou moralmente questionáveis, segundo a doutrina de Osho. Antes que venha um hater deixar um comentário totalmente desconexo aqui por falta de capacidade de interpretação, quando o texto fala de experienciar todos os aspectos da vida, ainda que sejam dolorosos, tá? Segundo Han, no caso, ou ainda que sejam moralmente questionáveis, eu não estou fazendo apologia aqui ao crime não, viu? Muito menos a condutas lesivas a terceiros. Pelo amor de Deus. Eu acredito que eu não preciso nem perder tempo para explicar isso, certo? Vamos combinar, né? E só um adendo, se você torceu o nariz quando eu citei Osho, é porque você não conhece a obra dele, tá? Provavelmente você formou alguma opinião com base naquele documentário que foi disponibilizado na Netflix, que é totalmente parcial e enviesado. E eu tenho um pouquinho de autoridade para falar de Osho, porque eu já li 12 livros dele. E olha que é difícil eu afirmar que eu conheço algo de verdade. Mas eu acredito que alguém que já leu 12 livros de um autor pode dizer, né, que conhece um pouquinho da obra daquele autor, né? O Osho virou moda na última década e a maioria das pessoas conhece algumas citações, certo? Que leu nas redes sociais, mas isso é uma gota no oceano. Provavelmente você já deve ter visto alguma frase dele no Instagram, com uma foto de um senhor indiano barbudo, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando mais sobre Osho, a teoria, o pensamento dele, deixa aqui nos comentários, tá bom? E vamos seguindo. Outro pensador que ensinou sobre a necessidade de experienciar cada etapa da vida para evoluir é o filósofo Friedrich Nietzsche. Já ouviu falar na teoria do ciclo, camelo, leão e criança? Que nada mais é que uma metáfora para descrever a jornada do indivíduo em busca da liberdade e da autenticidade. Essa teoria faz parte de sua obra Assim Falou Zaratustra e representa um aspecto importante de sua filosofia. Para quem nunca ouviu essa teoria, vamos explicar rapidamente. O primeiro estágio desse ciclo é representado pelo camelo.
Nesse estágio, o indivíduo vive de acordo com os valores e normas da sociedade. O camelo carrega o peso das tradições, valores morais e expectativas sociais como uma carga pesada. Ele aceita essas imposições como um fardo e não questiona. O segundo estágio da evolução é simbolizado pelo leão. Aqui, o indivíduo começa a questionar as normas e valores que oprimiram o camelo, bem como questiona as convenções sociais e as autoridades estabelecidas. Ele busca sua própria vontade e poder, desafiando as restrições impostas pela sociedade. O estágio final é representado pela criança. Após a rebeldia do leão, o indivíduo passa a um estado de inocência criativa. A criança não está mais presa às normas tradicionais, nem em conflito com elas. Em vez disso, ela abraça a vida de forma criativa e livre, criando seus próprios valores e significados. A criança é capaz de viver de acordo com sua própria vontade de poder, encontrando alegria e autenticidade na existência. Nietzsche sugere que para alcançar o estado da criança, onde o indivíduo vive de acordo com seus próprios valores e cria significado em sua própria vida, é necessário um processo de autodescoberta e liberação da influência opressora das convenções sociais, buscando a verdadeira individualidade. Para ficar claro, o camelo é a pessoa que não se questiona, que faz parte da massa. O leão diz não ao que é inautêntico e busca sua própria verdade. Já a criança é livre de todas as amarras sociais e culturais. Ela vive no momento presente, é espontânea, criativa e cheia de alegria. A criança representa a realização espiritual, onde a pessoa encontra sua verdadeira essência e vive de acordo com sua natureza autêntica. Pessoal, vocês notaram a semelhança entre o conceito cristão e o conceito nietzschiano de evolução, o ser criança? Embora o vocábulo utilizado seja o mesmo e até em certa medida o cunho semântico, o sentido atribuído à palavra criança seja muito similar em ambas as teorias, há uma diferença fundamental que eu fiz questão de destacar. O conceito cristão, o cristianismo prega a conversão, ou seja, seria uma ruptura drástica com as práticas e desejos da carne. Já, por exemplo, a doutrina de Byung-Chul Han, Osho e Nietzsche vão em direção oposta, defendendo a necessidade de passagem por essas etapas, vivência, experiência para nos desenvolvermos enquanto seres humanos. É uma diferença muito grande. Por fim, eu vou trazer um terceiro elemento, um terceiro argumento. Lembrem que até agora nós falamos das doutrinas que pregam o abandono desses sentimentos e desejos de baixa vibração, que seriam o budismo, o cristianismo e o hermetismo, e tem outros também, e posteriormente eu apresentei autores que defendem o contrário. No caso, citei Nietzsche, Byung-Chul Han e Osho, poderia citar outros vários. Pois bem, agora eu vou apresentar uma terceira visão para que possamos concluir o vídeo de hoje, tá bom? Vocês devem lembrar que a motivação para que as pessoas abandonem determinados sentimentos e atitudes seria a possibilidade de estar mais perto de Deus. Quando uso a palavra Deus, pessoal, me refiro a todas as categorias de deidades. Então vamos ao terceiro argumento. Freud, no livro Mal-Estar na Civilização, ele afirmava que o sentimento oceânico, aquele que seria alcançado pelas pessoas ao atingirem a iluminação, o nirvana, a revelação, que conseguem matar os sentimentos mais mesquinhos e seguir na direção da unidade com o eterno, isso tudo, na visão de Freud, seria apenas uma expressão de um narcisismo ilimitado. Freud não enxergava nada de transcendental e associava esses estados mentais de unidade com Deus, com o eterno, de uma mera impressão de segurança externa. Vejam só. Um sentimento de integração e sensação de acolhimento, uma busca de reconexão com a fase primitiva do eu. Em outras palavras, para ficar mais claro, pessoal, nós buscamos retornar àquela fase de quando éramos bebês, antes da divisão entre o nosso eu e o mundo exterior, na qual só conhecíamos a unidade.
Como sempre, Freud sendo genial e ao mesmo tempo jogando um balde de água fria na metafísica, vamos dizer assim. Pessoal, para quem não sabe, metafísica basicamente é tudo aquilo que não pode ser investigado ou observado diretamente, tá? No mundo concreto, certo? Metafísica é uma disciplina que busca explorar os aspectos mais profundos e abstratos da realidade e da existência. Interpretando essa afirmação freudiana, o professor André Comte-Sponville demonstra que Freud ele estaria rotulando essas experiências místicas como pseudo-experiências divinas, quando na verdade seriam uma espécie de projeção mental do amor a si, do amor à mãe, talvez uma espécie de regressão intrauterina, uma projeção narcísica, ou, pelas palavras do próprio Freud, uma obscura autopercepção. Pessoal, é muita informação, eu sei. Uma aula dessa poderia tranquilamente fazer parte de um curso pago, e eu estou disponibilizando todo esse conhecimento para vocês gratuitamente. Então, se você ainda não deixou um like, faz isso agora, não esquece de fazer isso, de se inscrever aqui no canal, caso esse tipo de conteúdo te interesse, tá bom? E uma coisa que eu sempre digo, eu falo isso sempre, já faz muitos anos, para quem me conhece. Existem duas coisas que quando você divide com alguém, você acaba multiplicando a quantidade dessa coisa. Vocês fazem ideia do que são? Pessoal, é o conhecimento e o amor. Quando você compartilha amor com alguém e quando você compartilha conhecimento com alguém, aquilo que estava na sua posse, que você carregava sozinho, agora foi duplicado. Permanece com você e agora também faz parte do outro. Isso é mágico, né? Isso é um dom. E com a internet nós podemos fazer isso para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então viva a sociedade do conhecimento. Esse trabalho ainda está começando, eu sei, mas eu acredito muito na qualidade do material que eu entrego. Porque eu preparo mesmo cada roteiro com muito carinho e com base em muita pesquisa. Se quando você estiver assistindo esse vídeo, o YouTube já tiver liberado a possibilidade de deixar o super like, eu vou ficar muito, mas muito satisfeito de ganhar o super like de você. Sabe por quê? Eu acho essa ferramenta do super like fantástica. Eu acho muito mais democrática, porque ao invés de cobrar pelo acesso, eu posso deixar que vocês assistam à vontade todo o conteúdo que eu estou gerando e que eu ainda vou gerar. E sempre que vocês julgarem um vídeo relevante, podem deixar um super like ou não. E sinceramente, se uma pessoa mandar um super like, tá? Somente uma, com um super like de R$1, R$5 que seja, eu vou ficar muito feliz porque eu vou saber que aquele conteúdo realmente teve um impacto real na vida da pessoa. Porque não é nenhum valor, mas o simples ato da pessoa desprender um minutinho, 2, que é o máximo que vai levar, para fazer um super like, isso para mim já vai ser muito bacana, porque vai demonstrar que a pessoa realmente teve o carinho e o cuidado de tirar aquele tempo para me recompensar e para dizer, olha André, obrigado por esse conteúdo. Nossa, eu sei que a maioria das pessoas estão gerando conteúdo no mundo digital, a maioria tem um objetivo final, de ganhar dinheiro. E eu não julgo, eu não sou louco, afinal todos nós, a gente precisa de dinheiro. Mas assim, eu já tenho uma profissão que me remunera de forma satisfatória e aqui no YouTube eu tenho uma missão muito clara na minha mente, pessoal. Essa missão é compartilhar conhecimento. Mas pessoal, o vídeo ainda não acabou. Depois de tanta informação, eu acho que é necessário fazer um fechamento. Uma conclusão para que possamos consolidar tudo o que foi falado até agora. Vamos nessa? Durante a maior parte da minha vida, eu fui guiado pelas correntes de pensamento dominante. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Então era, faça isso, André. Se livre daquilo, André. Isso é pecado, André.
eu era levado como uma folha ao vento. O grande ponto de inflexão na minha vida foi o momento que eu decidi procurar a minha própria essência. E comecei a fazer um trabalho permanente de desconstrução das verdades adquiridas ao longo da minha vida, no sentido de tentar encontrar a minha própria verdade e assim, de fato, ser livre. Em outras palavras, eu não faço velório de nenhuma parte de mim, pessoal, porque outra pessoa mandou. Não. Eu não faço, nem deixo de fazer nada porque dizem que é certo ou que é errado. Isso não quer dizer que a gente deve desconsiderar todas as tradições. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso. Mas a gente deve fazer sempre uma análise crítica daquilo que nos é apresentado. Conseguem compreender o que eu estou falando? Viver de acordo com a própria consciência. Isso não quer dizer que está tudo errado e que eu vou inventar 100% das minhas próprias regras. Não é isso. O que eu acho que devemos fazer é aguçar o nosso ceticismo, desconfiar mesmo. Nós temos a tendência de aceitar as coisas sem ao menos nos dar o trabalho de pensar sobre aquilo. Pior ainda, se a gente não quisesse pensar sobre algum fato, alguma situação, não teria problema. Bastaria pesquisar um autor que já escreveu sobre aquele assunto, que tem uma obra publicada, mas nem isso a gente se dá o trabalho de fazer. É ou não é verdade? Durante muitos anos da minha vida, eu vivi nessa situação. Então, só de você estar aqui até o final desse vídeo, buscando conhecimento, você já está fora da curva média da humanidade. Já passou. Eu já li muitos filósofos e até alguns gurus se questionando até que ponto essa busca contínua por evolução e crescimento não seria apenas vaidade. Uma teoria interessante, uma forma de a gente querer parecer superiores aos outros, sabe? Eu faço caridade, eu sou mais santo, eu sou moralmente superior. Mais uma vez, não podemos generalizar, tá? Sinceramente, eu acredito que há pessoas que fazem, por exemplo, caridade de coração, ou que buscam a santidade ou evoluir enquanto seres humanos por um desejo puro e verdadeiro. Mas até que ponto a vaidade entra nessa história? O professor André Comte Sponville diz: quanto mais eu me conheço, menos posso crer em nossa origem divina. E quanto mais conheço os outros, menos a coisa se arranja. Para a gente encerrar o raciocínio, vejam essa outra frase também do professor Sponville. O fato de sermos capazes de amor e de coragem, de inteligência e de compaixão, isso a seleção natural basta para explicar. São vantagens seletivas que tornam a transmissão dos nossos genes mais provável. Mas que sejamos a tal ponto capazes de ódio, de violência e de mesquinharia, isso me parece exceder os recursos de qualquer teologia. Então, pessoal, a minha mensagem final é: não se cobre tanto. Tenha compaixão com você mesmo. Afinal, você é apenas um ser humano, assim como eu. Aqueles que dizem para você ser santo, que deve se livrar disso ou daquilo, essas pessoas sentem as mesmas coisas que você. Lembra do texto que eu coloquei lá do apóstolo Paulo? Pois é, viva a sua vida com alegria. A única bússola moral que você deve seguir é a seguinte, e isso agora sou eu dizendo, tá, pessoal? Viva a sua vida em plenitude, sempre respeitando o próximo. A vida é um jogo de equilíbrio. Se você está triste, com raiva, com ciúmes, observe esses sentimentos. Não precisa querer se livrar deles a todo custo, não. Mas também não os alimente, apenas observe. Deixe que eles ocupem o lugar deles de direito, tá? E depois observe eles indo embora. Tudo na vida é impermanência. Até a nossa ideia de eternidade, ela é finita e limitada pela nossa mente.
A impermanência é a única coisa que é permanente na nossa vida. Por isso, pessoal, a gente não precisa se livrar de nada. Isso é besteira. Com o tempo, as coisas vão tomando o seu devido lugar, tá? Se ame, tenha respeito por si e pelos outros. Essa deve ser a nossa bússola. Essa é a lógica que eu aplico na minha vida. Espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Os links para todos os livros que eu citei durante o vídeo, bem como para outros materiais que eu indico como complemento de estudo, todos estão aqui na descrição. Pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Sociedade do Conhecimento.